Infelizmente, muitos de nós, considerados hoje cidadãos supercultos, revelamos grande preocupação em dotar os filhos com a instrução cultural e técnica, com as indicações acerca das vitórias práticas na vida, como sendo ter muito dinheiro, o dispor de muitas propriedades, o possuir muito conhecimento em torno do plano externo da vida. Mas raros de nós mostramos o devido zelo primeira formação dos filhos que nosso Senhor Jesus Cristo nos entregou. Notamos que sobra hoje, em quase toda parte, a consagração do egoísmo, sem aquele espírito de confraternização e amor, uns pelos outros, que a família verdadeiramente cristã se empenha em cultivar. Está desaparecendo desses povos que nos dirigem. E estes povos nos dirigem. E nós estamos atados a eles como os carros de uma locomotiva estão ligados a um comboio. Não há em nossos propósitos a maledicência. Nós sentimos em todos eles grandes líderes da inteligência. Em toda parte a bondade. Em toda parte a vontade de auxiliar, mas, no fundo, há um certo descaso pela formação da alma, um certo descaso pelo sentimento cristão que orienta a vida e sem o qual a felicidade é impossível. Propomos-nos combater o problema das repreensões nas escolas, desejamos socorrer a chamada juventude transviada. Entretanto, para isto, nós os adultos, temos necessidade do regresso à simplicidade cristã, com o amor pelo sacrifício. Preservação do lar, serviço de todos. É imperioso que os filhos se desenvolvam na paz do ambiente cristão. Para isso é necessário que o culto do Evangelho no lar seja um prolongamento das nossas atividades nos templos que nos representam a fé. Impõe-se não circunscrever a nossa experiência religiosa ao trabalho imenso com que sobrecarregamos os nossos pastores espirituais. Não é admissível venhamos a sufocá-los com as nossas faltas, exigir que a prece e a penitência deles nos acobertem de todas as falhas, porque, de qualquer maneira, se semelhante auxílio é demasiado importante para nós, não é justo olvidar as nossas próprias responsabilidades individuais. Necessitamos, assim, sustentar o lar cristão, para que a escola realmente produza os seus frutos. Se recebemos, num educandário, uma criança, complexada pelas rixas domésticas constantes ou comprometida pelo comportamento menos feliz que adotemos entre as paredes de nossa casa, se a criança revela indiferença religiosa porque sejamos indiferentes ante Jesus, dentro do lar, se nós não temos tempo, se não buscamos tempo para ensinar a oração aos nossos filhos, se não nos lembramos de nossas grandes mães, aquelas mães abnegadas que nos ensinaram a colocar as mãos postas e orar em nossa infância, se não achamos ensejo algum para o cultivo do ensinamento cristão, nós que temos uma profunda dedicação, hoje, ao progresso da técnica, na radiofonia, no cinema, na televisão, embora não esteja em nosso intuito condenar de maneira alguma estes frutos do progresso da inteligência, mas, se nós encontramos tempo para estas diversões, para estes instrumentos da nossa cultura que são, realmente, também dádivas de nosso Senhor Jesus Cristo, para nós na terra, por intermédio da ciência, que a Ele tudo devemos atribuir no terreno das melhorias e da melhoria deste mundo. Como esperar que os nossos filhos tenham a alma evangelizada para servir em nossos cultos de fé ou dignificar as nossas escolas? Os primeiros mestres são os pais. O exemplo há de começar em casa, a demonstração há de iniciar-se pelo pensamento, pela palavra, pela atitude, pela vivência. Escolhemos horário para o alimento material e buscamos a devida medicação, quando enfermos. Por que relegar a nossa alma, que é eterna, ao descaso diante do Evangelho do Senhor?
Porque havemos de acreditar que os outros estejam na obrigação de fazer preces e penitências sistematicamente por nós, embora saibamos que as penitências e as preces de um amigo em nosso benefício sempre são bênçãos diante do Senhor. Indispensável não viciar o coração no serviço da fé viva, cada qual de nós deve realizar a parte de ação que lhe compete. Como esquecer o lar à matroca e exigir uma escola perfeita? Como crer seja isso cabível, se a escola é um desdobramento do santuário doméstico, se a professora continua o precioso trabalho materno e se o professor prossegue na obra benemérita do coração paternal? Incentivemos o culto do Evangelho de Jesus em casa, com o hábito da oração. Na edificação deste propósito, não olvidemos o concurso dos pais cristãos ao das mães cristãs. Os homens entregam às suas esposas sacrificadas a fazeres domésticos todos os serviços de por formação espiritual dos filhos. Quantos de nós, homens, quando assumimos a responsabilidade com a formação de uma casa, quantos de nós abandonamos a companheira aquele filho que o Senhor nos confiou e acreditamos que este serviço pertence a elas, e não a nós, e não achamos nem mesmo tempo para uma conversa semanal, pelo menos, com os filhos a respeito das necessidades espirituais em que se encontram? Não ignoramos que as mães fornecem habitualmente o tempo integral do dia à assistência familiar, mas é preciso que os pais encontrem ocasião para o diálogo. Acreditamos que só um sentimento religioso amplamente desenvolvido pode enriquecer o lar de bênçãos da doutrina cristã e que está vacinado contra as aventuras que nós estamos vendo aí, aos milhares, todos os dias, através da nossa imprensa, que veicula notícias do mundo inteiro. Ainda mesmo quando o pai não tenha vocação suficiente para conversar em torno dos temas do nosso Senhor Jesus Cristo, aos quais ele um dia fatalmente se afeiçoar, porque são os temas da verdade, esse pai deve reunir-se com a família, pelo menos semanalmente, e conversar com amor, perguntar aos filhos o que sentem e o que pensam da escola, se estão defrontados por algum problema e que problema venha a ser esse, suprimir-lhes a irritação ou o desgosto quando aparecem, se indicar dos filhos a razão de uma nota menos alta no caderno de lições e indagar por que não se desincumbiram das tarefas escolares com a eficiência precisa. Geralmente, atribuímos às mães a obrigação total de amparar moralmente os filhos, mas urge notar que a cooperação do pai é indispensável, principalmente em matéria de educação, porque a escola não prescinde da paz no lar. A maternidade é um segredo entre a mulher e Deus. A participação do homem é ínfima, na maternidade, a participação da mulher é tocada de alegria e de dor, de tormento e de sofrimento, de prazer e de responsabilidade, desde que o filho nasce, até o último dia da mulher sobre a terra. E sabe lá Deus se, depois desta vida, quantas lutas sofrem as mães em auxílio aos filhos que deixaram neste mundo. Vamos orar, pedir a Deus que nos ajude, que nos inspire e que dê à mãe brasileira este espírito de heroísmo no lar, de sacrifício silencioso, de renunciação em favor da família evangélica, porque nós sabemos que os outros povos vão precisar do padrão de vivência no Brasil, num futuro próximo ou remoto. Nós nos lembramos disto, porque, no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, nós vemos, por exemplo, depois do Velho Testamento, depois da preparação do mundo pelos grandes profetas, começando de Moisés, nós vamos ver um fato muitíssimo interessante para nós todos, e depois da formação das bases da fé cristã, como que, num serviço de pioneiros, num serviço de arredar pedras e fazer caminhos na selva do pensamento humano, nesta hora,
Deus, na sua infinita misericórdia, chamou os homens, mas, do reinado do nosso Senhor Jesus Cristo para cá, do reinado da graça, que nós todos consideramos como sendo a vida na terra, desde o nascimento de Jesus, nós vemos a consideração que o nosso Pai Eterno dispensou à mulher. Quando a providência divina, por suas leis, decidiu enviar à terra o maior tesouro da vida humana de todos os séculos. Nosso Senhor Jesus Cristo não mandou chamar os Césares romanos ou os filósofos gregos, nem as autoridades que comandavam os poderes econômicos no mundo ou as que se mostravam na liderança da inteligência, ou buscou uma jovem obscura e simples, conquanto admirável em sua pureza, aquela que nós todos, na cristandade, reverenciamos como sendo Mãe Santíssima e que, em seu tempo, não era senão singela menina e moça que o mundo conheceu por Maria de Nazaré.